Olá, pessoal! Então, vamos para mais uma videoaula para darmos continuidade aos assuntos que temos estudado nas nossas aulas, ok? Bom, o que vocês estão vendo aqui na tela é o site de um jogo que eu vou mostrar para vocês hoje. Esse jogo, ele foi construído pelo Flávio Barros. Aqui está o endereço do site dele e aqui está o endereço do jogo se você quiser testar aí na sua casa, tá bom? Bom, vamos para o joguinho. Esse joguinho aqui, ele é bem interessante. É bem conhecido por nós também. Ele é um simulador de um ping-pong. Então, por exemplo, são dois jogadores. Eu vou ser esse da direita, né? Porque está ganhando. E aqui eu tenho que não permitir que essa bolinha aqui ultrapasse essa barra. Então, eu vou mexer aqui com essa barrinha. E vamos ver aqui, para fazer uma demonstração, eu defendi a bolinha. Então, o outro jogador tem que fazer o mesmo de lá. Eu estou em uma só e ainda estou quase perdendo. Nossa! Aí, defendi mais uma vez. Então, entenderam a lógica? É parecido com aquele jogo de disco que tem, geralmente, naquelas lojas de jogos do shopping. Bom, e eu vou deixar aqui, ó, não tô jogando, tá bom? E vou deixar ele aqui ligado enquanto eu falo com vocês. Às vezes, nós pensamos que a matemática, ela só é utilizada quando a gente consegue ver isso claramente. Então, quando você vai jogar um jogo desse, muitas vezes você pensa, não, eu não preciso da matemática para isso. Mas hoje eu quero falar para vocês da matemática aplicada na programação desse jogo. Então, embora a gente não utilize a matemática aparentemente para somente jogar, a pessoa que programou este jogo no computador, ela precisou de alguns conhecimentos matemáticos. Um deles é a função modular. E a principal característica da função modular para a construção desse jogo é que foi preciso considerar a distância dessa bolinha, certo? Nesses percursos que nós estamos vendo aqui. E para isso foi necessário utilizar função linear. Mas a função linear, ela precisava ser, então, refletida. Por exemplo, quando a bolinha está batendo aqui, ela tinha que ser refletida para cá. E, mais uma vez aqui, para cá. Acompanhando aqui o meu mouse, você consegue perceber. Porque senão, uma função linear, ela é crescente ou decrescente, né? E infinita. Mas eu precisaria que ela tivesse esse reflexo, entendeu? De ir, que é a ideia do ir e voltar aqui, ó. E a função que nos dá essa ideia é a função modular. Vejam aqui, então, para falarmos um pouco de função modular, vamos começar falando sobre módulo. O que é módulo? A definição de módulo, então, é essa. É x, módulo de um valor x é igual a x, se x for maior ou igual a zero, e menos x, se x for menor que zero. E essa definição, às vezes, ela fica meio confusa na nossa mente, quando a gente não tem a ideia geométrica do que está acontecendo. Então, para que fique mais claro para vocês, vamos dizer o seguinte: nós podemos interpretar módulo como a distância. Então, observem aqui a distância do ponto D ao ponto C, tá? Se eu considerar 3 unidades à direita do zero, e vamos dizer, então, que esse é o meu x escolhido. Esse meu valor de x é maior ou igual a zero.
E a distância entre D e C são 3 unidades. Agora, vamos fazer o contrário. Vamos colocar aqui, o D continua no 0. E vamos colocar o C aqui 3 unidades à esquerda do 0. Ou seja, eu estou considerando, então, um valor menor que 0. Ok? Qual é a distância entre esse ponto D e o ponto C agora? Deixa eu só fazer o seguinte, para ficar exatamente menos 3. Isso, menos 3. O ponto C, então, ele está no menos 3. Então, o meu x aqui, ele é menor do que 0, que é menos 3. Qual é a distância entre D e C? Continua sendo 3. Olhem aqui. Por quê? Porque não existe distância negativa. Então, eu estou considerando 3 unidades à esquerda do 0, ou seja, eu estou considerando um valor negativo, tá? E o módulo desse valor é igual a 3, que é o valor absoluto de menos 3. O valor que eu não considero, então, esse negativo, porque é a distância. É como se o módulo fosse essa minha distância. Então, o módulo de um valor seja positivo, maior ou igual a 0, ou negativo, menor ou igual a 0, o módulo vai ser sempre positivo. Então, como as distâncias são sempre positivas, né? Ou 0, ou é 0 ou é positiva a distância. Então, é fácil ver que o módulo de um valor sempre vai ser maior ou igual a 0. Ou seja, o resultado, o módulo de qualquer valor sempre vai ser positivo, porque eu posso interpretar o módulo como essa distância e não existe distância negativa. Então, para conversarmos um pouco sobre funções modulares, função modular, então eu vou considerar primeiro essa função f de x igual a x, essa função linear. Vamos ver primeiro e geometricamente interpretar essa função aqui. É uma função que a minha raiz é 0, né? Ela passa, então, pela origem e ela é crescente, ok? Mas se eu quiser saber qual é o módulo desse x, então eu vou ter, então, uma outra função, f de x igual a módulo de x. Vou clicar aqui e olha só como que fica esse gráfico. O que aconteceu com o gráfico anterior? Então, eu vou apagar aqui. O meu gráfico anterior era esse, que é o gráfico da função de x igual a x, tá? E quando eu aplico o módulo de x, então f de x, função de x igual ao módulo de x, você percebe que acontece esse reflexo aqui. Todos os meus valores, ok? Todos os meus valores que estão aqui, tá? Que fazem parte dessa parte aqui do gráfico, ou seja, os valores de x negativo e os valores de x de y negativo, então, eles fazem com que o gráfico da f de x igual a x passe, então, nessa aqui. Passe pela origem e venha para baixo aqui. Ele é uma reta infinita. Mas, na hora que eu aplico a f de x igual ao módulo de x, o que acontece? Existe, então, esse reflexo. Por quê? Porque a imagem dessa função aqui, f de x igual ao módulo de x, é a imagem da função módulo. E a imagem agora, ela é totalmente o quê? Positiva. É 0, todos os valores maiores que 0. Antes de eu aplicar a função módulo, a imagem dessa função aqui era o quê? Eram
todos os valores aqui do meu eixo Y, ou seja, todos os reais, ok? Esse era o meu conjunto imagem, considerando os positivos, considerando os negativos. Mas, como eu posso entender módulo como distância e não existe distância negativa, quando aplico a função f de x igual ao módulo de x, eu percebo que agora não existe mais aquela imagem, aquele conjunto imagem aqui nos negativos. Então, o meu conjunto imagem agora é para qualquer valor maior ou igual a zero pertencente aos reais. Então, existiu esse reflexo aqui do gráfico, que foi mais ou menos o que foi preciso fazer várias vezes na programação daquele joguinho que eu mostrei inicialmente. Agora, eu quero que você aí reflita sobre outras funções, outros gráficos, né? Então, vamos pensar na função modular, por exemplo, com f de x igual a 2x ao quadrado mais 4x menos 5. Então, f de x igual a 2x ao quadrado mais 4x menos 5 é uma função de segundo grau. Como que é o gráfico dessa função? E depois que você construir o gráfico dessa função, faça o gráfico do módulo dessa função e observe o que aconteceu. Tá bom? Então, agora é com vocês. E continuem fazendo as atividades investigativas que vocês vão descobrir muito mais sobre as funções, sobre a função módulo. Até mais!